Olá, eu sou Renata Lopes, professora e pesquisadora em matemática, e neste vídeo vamos conhecer uma das mais belas estruturas matemáticas, o conjunto de Mandelbrot. Existem algumas formas de se obter figuras fractais. Um desses modos é o que chamamos de relações de recorrência. Talvez seja a primeira vez que você se depare com essa imagem, mas ela é bem conhecida pelos estudiosos da área. Sua fama é principalmente por ter sido criada por Mandelbrot, ninguém menos do que o pai da geometria fractal. Mas o ponto que quero chegar é: o que tem de especial nessa estrutura que garantiu a sua fama? Por que ela é importante? Vamos passear agora pela sua beleza e complexidade. Mas antes de falar do trabalho de Mandelbrot, temos que apresentar dois personagens de grande relevância para essa história: Pierre Fatou e Gaston Julia. Os trabalhos desses dois, desenvolvidos de forma independente por volta de 1918, contribuíram fortemente para os estudos de Mandelbrot, que foi influenciado pelo seu tio a estudá-los, e, portanto, serviram como a base dos feitos de Mandelbrot. O trabalho de Julia era de observar o que ocorria quando se aplicava repetidamente a seguinte fórmula. Em termos básicos, funciona assim, vamos lá. Escolha um valor para C. Ele será fixo. Agora, escolha um valor para iniciar o Z. E pronto, basta calcular. Fazemos novamente, com o mesmo C, mas agora, no lugar de Z, estará o resultado obtido no passo anterior. E, novamente. Bem, essa repetição é justamente a essência de qualquer recorrência. Hoje em dia, com os recursos que temos, conseguimos visualizar imagens como essa, todas resultados desse trabalho. Contudo, esse trabalho ficou esquecido por muito tempo, até porque imagine como era poder visualizar as imagens que se formavam fazendo tudo isso à mão e ainda assim perceber beleza ali. Bom, uma curiosidade digna de ser lembrada é que Julia, um homem, perdeu o nariz enquanto soldado da Primeira Guerra Mundial, e consta que o seu trabalho foi desenvolvido enquanto passava o tempo no hospital. Bem, posteriormente, foi possível fazer essas análises com a ajuda da computação gráfica. Foi o que Mandelbrot fez. Além disso, ele se perguntou: o que aconteceria se pudermos escolher qualquer que seja o valor para C, mas sempre iniciarmos com o valor de 0 para Z? Fez isso algumas vezes, alguns testes daqui e dali, sempre observando as imagens geradas na sua impressora. Até que algo como isso. Um borrão, uma mancha, um erro de impressão. Era isso o que qualquer um acharia. Acharam. Mandelbrot, não. Ele estava interessado naquilo. Havia uma razão para que algumas partes apresentassem pontos pretos e outras não. Para que você também possa entender essa misteriosa razão, vamos fazer alguns testes rápidos. Primeiro, vamos ver o que acontece quando atribuímos 1 para o valor de C. Como dito, o processo de Mandelbrot era iniciar com 0 para Z. Calculamos e obtemos 1 como resultado. Fazemos novamente, mas agora, no lugar de Z, estará o que acabamos de obter. Novamente, calculamos e a resposta agora é 2. Repetimos esse processo, sempre colocando no lugar de Z o número que obtemos no último cálculo. Já dá para entender onde quero chegar. Perceba que os valores crescem e continuarão a crescer cada vez mais. Isso acontece também para outros valores de C. Por outro lado, um bom contraste seria a gente ver o que acontece quando o C é menos 1. Novamente, começamos com Z igual a 0 e calculamos. A resposta é menos 1. Esse menos 1, então, será o valor do Z na próxima etapa. E calculamos. Agora, obtemos 0. Novamente, esse resultado será o Z da próxima etapa. Mas já sabemos o que acontece quando é 0 aqui. Dá menos 1, né? E depois dará 0. E sempre alternando entre esses dois. Nesse caso, os valores estão sempre oscilando entre menos 1 e 0. E nunca ficam grandes.
Então, basicamente, são essas as duas possibilidades de resultados para as recorrências. E assim seguimos, para qualquer valor de C que você queira. Se acontecer como o primeiro caso, de os números crescerem indefinidamente, então atribuímos um pontinho preto na tela. Se não, se tivermos o segundo caso, em que os valores ficam alternando, o pontinho será de outra cor. No caso da impressora de Mandelbrot, era branco, ou seja, não imprimia ponto. Assim, finalmente, chegamos nesse resultado. Até aqui eu já teria ficado um pouco impressionada. Mas o que Mandelbrot não pôde ver naquele seu computador, e hoje podemos, são imagens como essas, com variedades de cores e de tonalidades. Mas calma, não eram só duas possibilidades? E agora colorido? Sim, as cores funcionam tipo assim. Se demorar muito para ficar grande, então utilizamos uma cor. Mas se explodir rapidamente, outra cor. E então temos uma escala de cores, que mede o quão rápido ou quão devagar aqueles valores ficam muito grandes. Além disso, você pode perceber que quando nos aproximamos das extremidades dos pontos pretos, notamos partes idênticas à figura inicial e também uma explosão de cores cada vez maior e mais próximas umas das outras. Isso quer dizer que para valores muito próximos, infinitamente próximos, a cor pode mudar. Em outras palavras, o rumo da história pode ser outra. É extremamente sensível. Essa é a história da complexidade. Esse foi o pontapé para lançar toda uma teoria de estudo de formas que carregam características parecidas. Você já sabe, os fractais. Bom, com isso, você acaba de conhecer um conjunto que talvez seja o mais complexo objeto conhecido pelos matemáticos. Então, espero que você tenha curtido a viagem, onde o fim acaba sendo o começo. Ficamos por aqui. Obrigada por assistir e até a próxima!